Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre o chamado ministerial. Eu gostaria de tirar algumas lições sobre o chamado ministerial baseado no texto de Marcos, capítulo 3, versos 13 a 15, que diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios. Amém. Aqui é o chamado dos apóstolos. E vale destacar que o ministério apostólico se encerra, né, com o ingresso do apóstolo Paulo. Então, e com a morte do último apóstolo, cremos que tenha sido João, o ministério apostólico teve o seu fim. Não existe apóstolos hoje. Tá? Os apóstolos foram usados por Deus para colocar o fundamento. Jesus mesmo nunca escreveu um livro, nenhum bilhete, tá? Inspirado. Jesus não escreveu. Então, tudo que nós temos no Novo Testamento é escrito por um apóstolo ou por pessoas ligadas a apóstolos. Então, o ministério apostólico se encerrou. Contudo, eu acredito que esse texto nos ajuda a pensar um pouquinho sobre o chamado ministerial, porque há alguns princípios que eu acredito que valem sim para o ministério do pastorado, etc. O primeiro princípio que eu vejo no texto, quando Jesus chama os seus apóstolos, é que ele chama de forma soberana. Jesus, você pode ler em Mateus capítulo 6, versos 12 a 16, que Jesus, antes de chamar, ele ora. E depois de passar a noite em oração, ele sobe ao monte e passa a escolher os 12. Ele escolhe de forma soberana. Jesus não fez votação, Jesus não tirou sorte, não, porque ele é o rei dos reis. Tá? Portanto, ele chama de forma soberana os seus servos. É aquilo que hoje, aplicando para os nossos dias, nós falamos de vocação interna, por exemplo. É Deus, quando o pregador ou o crente em geral, ele sente esse desejo de pregar o evangelho e esse desejo consome a alma dele, do bom sentido, e é confirmado pelo testemunho das pessoas que ali convivem com aquela pessoa, é Jesus chamando aquela pessoa. Tá? E ele faz isso de forma soberana. Ele chama quem ele quer. Chamou os que ele mesmo quis. Por que o Senhor chamou fulano e não chamou ciclano? Porque ele quis. Ele é o Senhor da seara. Tá bom? Segundo princípio, e vieram para junto dele, ou seja, o chamado ministerial, o chamado que Cristo faz, além de ser soberano, é um chamado para ter comunhão com ele. Então não existe ministério pastoral, ministério de pregação, sem que antes haja um chamado soberano e um chamado para ter comunhão com Cristo. Um pastor é aquele que zela pela vida de oração, por exemplo. Tá? Um pregador é aquele que zela por uma vida com Deus. Antes de se levantar num púlpito para pregar a palavra para sua igreja, ele deve estar de joelhos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A comunhão com Deus deve ser um oxigênio para a sua vida. Se o é para o membro da igreja, para o crente ali que não é necessariamente um pastor, um pregador, imagine para um pregador. A responsabilidade é 2 vezes maior de ter essa comunhão com Cristo. Terceiro, é um chamado também para trabalhar. Então designou, verso 14, 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então é um chamado para trabalhar, principalmente na pregação. Eu tenho falado que pastor que não prega, né, por exemplo, chegar um pastor e falar, meu foco não é pregação, meu foco é aconselhamento. Na Bíblia isso não existe. Tá? Pastor e pregador são sinônimos. Trabalho, né, aí engloba tudo, né? Seja pregar publicamente, de casa em casa, de forma didática, no ensino, etc. Então é um chamado para trabalhar. E por fim, é um chamado para lutar contra as hostes malignas. Não é isso que o texto diz? Verso 15. E a exercer autoridade e expelir demônios. É claro, hoje nós não expelimos demônio como era antigamente.
Porque ali estava a expansão do reino de Cristo, a igreja estava se expandindo e adentrando territórios totalmente dominados por demônios, pessoas possuídas, etc. A ideia aqui não é somente que o pastor pode fazer uma espécie de exorcismo. Isso acontece e pode fazer quando necessário, obviamente. Mas lutar contra hostes demoníacas vai muito, mas muito além disso. Eu costumo pensar que os demônios mais fracos e burros são aqueles que se manifestam. Os demônios mais difíceis e astutos de se lidar são aqueles que ficam no nosso meio, possuem pessoas e ninguém sabe. Como Judas, por exemplo. O texto diz que o diabo se apossou de Judas. E ele não ficou se debatendo. Ele se levantou e foi vender Jesus. Os demônios estão aí. Por exemplo, na escravidão da pornografia, por exemplo. No alcoolismo, nas drogas, no adultério, no vício em jogos, vício até mesmo em celular, por exemplo. Quantas pessoas não conseguem cultuar a Deus por conta de um celular? Quantas pessoas não conseguem fazer outra coisa a não ser ficar o dia todo na internet, jogando, vendo vídeos, etc. Pregar a palavra numa geração assim implica entender como o diabo atua nessas esferas. Isso é um desafio para um pregador, para um pastor. Por isso, voltando e elencando os princípios, Cristo então chama de forma soberana, chama para ter comunhão, chama também para pregar, ou trabalhar, e para lutar contra as hostes malignas. Por isso que nós devemos orar por nossos pastores, orar por aqueles que pregam a palavra, porque o peso que está sobre eles é muito grande. Certo? Então, vamos dedicar esta manhã para orar por aqueles a quem Jesus chamou para a obra. Oremos. Senhor, grande responsabilidade é ser um pregador da tua palavra, um pastor da tua seara. Portanto, eu peço que o Senhor fortaleça todos os ministros do Senhor, aqueles que foram verdadeiramente chamados por ti, a fim de que a sua força não se desfaleça, a fim de que eles encontrem em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, a força necessária para continuarem pregando e lutando contra todo tipo de hoste maligna. Que eles tenham comunhão contigo, que eles espelhem a Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou a mais um final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se puder, deixe um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima.